Olá, aqui é Paulo Roberto, professor de História, e vamos dar continuidade à nossa aula número 9, no qual é Fases da Revolução Francesa, parte 2. Então a gente vai estar relembrando rapidinho o que a gente viu na videoaula anterior. A Assembleia Constituinte, a formação pelo terceiro Estado de uma constituição, ou seja, todas as pessoas seriam iguais perante a lei, até o monarca Luís XVI seria um monarca sujeito às leis. Ele não aceita, ele foge dali em 1791, no qual ele vai ser capturado e morto junto com a família dele, o que vai estar acirrando com a Revolução Francesa e também com o fim da monarquia ali na França até a chegada de Napoleão, que a gente vai ver depois. E também a Assembleia Legislativa, a formação do que o terceiro Estado fez, no qual vão começar a criar leis, e a ideia de voto, como a gente vê até os dias de hoje, qual foi a contribuição que ele teve. Então, na aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e vamos ver o que? Convenção, reinado do terror e diretório, que é cada um desses três pontos que a gente vai estar vendo, e o objetivo é identificar as fases da Revolução Francesa e as movimentações política, social e econômica ocorridas durante esse período, ok? Então vamos começar pela convenção. O que era a convenção? Antes disso, vamos dar uma olhada nessa pequena gravura que nós temos aqui, ok? Vamos ampliar essa imagem. Nós temos aqui nesse monstro, nessa gravura, a guilhotina, no qual a cabeça da pessoa era colocada aqui e então uma lâmina cairia e arrancaria a cabeça da pessoa. Luís XVI, a Maria Antonieta, vários nobres e depois, quando começa a surgir o terror, começaram a morrer pela guilhotina. Era a forma de execução que os franceses encontraram ali para acabar com seus opositores. Então, aqui a gente tem uma gravura que representa o período do terror durante a Revolução Francesa. A gente vai entender um pouquinho o que é esse terror também, ok? Então, a gente tem essa imagem aqui que representa a guilhotina como um monstro perseguindo todos os opositores no qual poderiam ser mortos, ok? É aquela coisa, né? Dentro de uma revolução, apesar que eles tinham ideais iluministas de igualdade, quando sobe ao poder, principalmente os jacobinos, a gente vai ver que vai ser um terror realmente para várias pessoas, desculpa o trocadilho, mas vai ser um terror mesmo, que muitos opositores vão estar sendo mortos, o que mostra que uma revolução, ele acaba se tornando um monstro em algum momento, sempre. Vamos lá. A gente vai ver a convenção. Durante a Revolução Francesa, a Convenção Nacional representou um momento crucial na história do país. Surgiu como resposta à insatisfação com a monarquia constitucional e a Batalha de Valmy, que a gente vai ver um pouquinho depois que foi essa batalha, quem estava envolvido nela. Em 1792, os jacobinos e sans-culottes, que a gente vai ver quem são esse pessoal, emergiram ou apareceram como forças dominantes, com os giroldinos representando uma abordagem mais moderada, ok? A gente vai ver um pouquinho mais. Então, a Convenção Nacional ele vai vir para realmente com resposta à insatisfação com a monarquia constitucional e a Batalha de Valmy em 1792. Vamos dar uma olhadinha melhor isso aqui. A missão principal, qual que era o objetivo da convenção? Era elaborar uma nova Constituição e instituir um novo calendário republicano. O julgamento e execução de Luís XVI em 1793 refletiram a crescente polarização política, né? Então a gente vai entender isso, a polarização política, a gente pensa que é uma coisa atual, não, sempre teve quando você tem agentes políticos, não estou falando político como a gente entende, mas agentes políticos defendendo as suas causas, sempre pode gerar polarização e por causa de uma bandeira que é defendida, violências são cometidas. A ameaça das monarquias europeias levou à criação do Comitê de Salvação Pública. Apesar das medidas adotadas como a regulação dos salários, o novo regime enfrentou desafios persistentes. A Convenção Nacional foi um período de transformações profundas e conflitos que moldaram o futuro da França e influenciaram os rumos da Revolução Francesa. Então, o terceiro estado eles subiram ao poder. Nós temos aí, vai ser uma divisão, pelo menos de três grupos, que vai ser os jacobinos, os sans-culottes e os girondinos. Se a gente for estar pegando essa imagem que eu estou fazendo aqui, os jacobinos ficavam geralmente à esquerda, vamos ver, aqui ficava o plenário, vamos dizer assim, os jacobinos ficavam nessa região,
girondinos ficavam aqui e os sans-culottes aqui, se não me engano. Então, a ideia de esquerda, direita, não, direita aqui, os girondinos, e os sans-culottes no meio, outros pântanos, como era chamado. A ideia de esquerda e direita, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, vem da Revolução Francesa, no qual os jacobinos ficavam à esquerda, girondinos à direita, e depois você tinha o pessoal do pântano, os sans-culottes ficavam ali no centro também, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. O julgamento e execução de Luís XVI refletiram a essa polarização, mas a gente também tem a questão da Batalha de Valmy. Se a gente reparar aqui, em 1792, as potências europeias, especialmente a Áustria e a Prússia, formaram uma coalizão para intervir na França, no momento em que a Revolução Francesa estava em pleno curso. Ou seja, eles estavam ali para poder também livrar a cara do Luís XVI, né? Então a gente vai ver, como viu na última aula, videoaula, Luís XVI aí foge da França, ele não aceita fazer parte por mais tenha assinado ele um tratado, colocando ele como alguém, um rei que vai estar sob a ordem da Constituição, ele foge de lá. Então, ele vai buscar ajuda às monarquias vizinhas, né? Então, isso vai haver uma ameaça de invasão à França durante a Revolução, ali representado na Batalha de Valmy, no qual a Áustria e a Prússia vão estar ali tentando invadir a França também, no meio de uma revolução. Então, imagine só isso. Além da guerra interna, tem que se preocupar a França com a guerra externa. Então, a Convenção Nacional foi este período de transformações profundas e conflitos que montaram o futuro da França e influenciaram o rumo da Revolução Francesa, ok? Continuando. Vamos ver quem que eram os jacobinos. Grupo político ativo durante a Revolução Francesa. Eles eram radicais. Entre 1792 a 1794, derivam seu nome do Convento dos Jacobinos em Paris, onde se reuniam. Defendiam uma república baseada nos princípios revolucionários, incluindo redistribuição de terras, controle de preços e culto à razão. Lembrando também, devido ao pensamento iluminista, o culto à razão vai ser extremamente importante neste período, porque eles vão fazer uma crítica nesse sentido à Igreja Católica, à Igreja Cristã, né? A evangélica não vai estar pautada aqui, porque a França era católica, e então nisso aí eles faziam cultos à razão, como se fosse uma deusa, né? Isso é uma forma de ridicularizar o cristianismo também. Então a gente tem uma ação da anti-religião aqui também pela Revolução Francesa. Então veja, além de abordar a ideia monarquia ou monarquista, eles iam mais além também na Revolução Francesa, eles iam contra a própria ideia de religiosidade, então eles mesmo criaram uma religião ali baseado na razão, no intelecto, né, que era um dos princípios do iluminismo também. Então esses são os jacobinos. Aqui no Brasil vai surgir esses jacobinos no período de Floriano Peixoto, né, e quem tiver no 9º ano aí vai saber quem eram os jacobinos, eram partidários ali do Marechal Floriano Peixoto. São culottes, composto principalmente por trabalhadores urbanos e artesãos e pequenos comerciantes. O termo significa sem culottes, indicando um estilo de vestimenta mais prático e funcional. Então, nesse ponto aqui, nós temos um sans-culotte, ok? É uma questão mais da questão das calças, vamos dizer assim, que ficou caracterizado. Aqui a gente vai ver, então, que eles também eram mais revolucionários igual os jacobinos, tá certo? E nós temos aqui os girondinos. Os girondinos eram mais moderados entre ali os revolucionários. É um grupo político interpretado como moderado, ativo entre 1791 e 1793, originários da região do Gironde, no sudoeste da França, composto principalmente por burgueses ricos, advogados e proprietários de terras, defendiam uma abordagem gradual e conciliatória na implementação de uma reforma durante a Revolução Francesa. Na prática, funcionou assim. Esses dois aqui queriam ver o circo pegar fogo mesmo, eles queriam fazer a revolução de qualquer maneira, eram radicais nesse sentido, tinham ideias boas ali, por causa que eles estavam parados com a ideia do iluminismo, mas eles não previam as mudanças que poderiam, as consequências das mudanças que poderiam de ter. Então, os girondinos, nesse sentido, eles eram mais moderados devido a que eles queriam o mesmo tipo
de transformações ali na França, tendo mais direitos, mais ideia de igualdade, como a gente já viu na última aula, mas de uma forma mais gradual. Então, eles queriam mudanças mais específicas, mais pontuais, e assim fazendo essa reforma. O que os três, a princípio, teriam as mesmas ideias, ok? Só que muda a forma que vão trabalhar, a forma como vão agir. Então, os jacobinos e Sans-Culottes, principalmente, eles estavam envolvidos ali na queda da Bastilha, com os jacobinos, também girondinos estavam, mas esses dois grupos mais ainda. Eles eram realmente a força mais revolucionária nesse sentido, ok? Tanto que, se eu não me engano, agora, se não me falha a memória, os girondinos estavam ali na hora da criação da Constituição, e nesse ponto, os jacobinos aí tomam o poder, o grupo jacobino, ok? Então, vamos lá. Reinado do Terror, a gente já viu que é a convenção, que eles queriam, só para a gente voltar novamente, eles tinham a missão de elaborar uma nova Constituição, a criar uma Constituição e instituir um novo calendário republicano. Eles não queriam mais a monarquia, queriam a república. Então aí a gente vê que a ideia principal era um novo sistema político. Só que acontece o seguinte, com as além das tentativas de invasão que a França vai estar tentando fazer, você vai ter os grupos que vão estar lutando para conseguir subir no poder. Os jacobinos e sans-culottes vão ter mais sucesso nesse ponto. E o que vai ocorrer? Reinado do Terror. Vai de 1792 a 1794. Também conhecida como Revolução Popular. Por quê? Por causa que você tinha o terceiro Estado agindo, querendo ou não, era o terceiro Estado. Você tinha pessoas, lógico, do primeiro e segundo Estado que apoiavam também esses pensamentos, mas o foco mesmo era o terceiro Estado, o povo. Fase radical ou reinado do terror. Por quê? Por causa que o próprio nome já diz, né? Então foi um negócio de radical mesmo. Tanto que a Olympe de Gouges, que vai criar a Constituição da Mulher Cidadã, vai ser morta durante o terror, por causa que ela vai ser considerada uma antirrevolucionária, porque ela queria mais igualdade para as mulheres do mesmo modo que os homens, queria mais direitos, mesmos direitos políticos que os homens tinham também, as mulheres. Então ela vai ser vista como inimigo. Ou seja, se você não anda na cartilha de uma revolução que muitas vezes é violenta, você acaba sendo tratado como um traidor ou uma traidora, e foi o que aconteceu no Reinado do Terror. Os caras matavam até quando, como a gente viu, os jacobinos no poder, eles tabelavam preços, e tinha gente que era morto porque aumentava o valor do pão, para você ter uma ideia, ali na guilhotina. Era umas coisas bem, bem violentas que a gente vê aqui. Foi a fase da Revolução Francesa vista como mais violenta e radical, e ao mesmo tempo que se manteve coesa, né? Devido à violência que teve, ela se manteve uma unidade que durou mais a Revolução Francesa, como posso colocar nesse sentido? Se manteve mais as características ali da Revolução Francesa que perdura até os dias de hoje. Não digo na questão da violência, mas na questão da organização, né, a política. Lideradas pelos jacobinos e com grande participação dos grupos menos favorecidos da população. Ou seja, os jacobinos deram voz àqueles que não tinham voz política. Isso que é uma coisa interessante dentro da democracia. Não estou colocando elogiando a parte da violência, mas sim o ideal que estava por trás, que era dar participação àqueles que não tinham voz. É algo, por exemplo, que nas democracias é necessário que haja uma participação também dos grupos que sejam menos favorecidos para a vida política, né? Faz parte da população. Acerca desse período, destacaram-se os seguintes aspectos. Declararam que o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta eram traidores. Qualquer um era considerado traidor por eles. Até eles mesmos acabaram se matando ali, como Robespierre, mas condenando-os à guilhotina. Lembrando, qualquer um que não andasse na cartilha da Revolução era considerado traidor e era morto. Sob o comando de Robespierre, adotaram uma série de medidas: fim da escravidão nas colônias americanas, propriamente dito. Então, os ideais do iluminismo aqui, como a igualdade e liberdade, eles seguiram à risca, bem interessante isso. Só Napoleão vai estar voltando com a Haiti, depois isso vocês vão ver mais no nono ano. Mas, enfim, a abolição de todos os privilégios, que era um ponto principal de crítica ali do iluminismo e quem defendia isso, né? E a gente viu isso na videoaula anterior. Divisão das grandes
propriedades ou grandes fortunas também. Tabelamento de preços de produtos essenciais, ajuda aos miseráveis e educação básica obrigatória e gratuita. Ou seja, a gente vê então esses direitos sociais que eram estabelecidos pelos jacobinos no poder por meio da violência, também, não dá para tirar isso, mas que visava realmente o bem da população. Então a gente, como eu falei numa outra videoaula, a democracia é uma construção contínua, você não tem ela pronta. Então, dos vários tropeços que houve desde a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa também, a gente está vendo a democracia sempre se reformando, tá bom, gente? Por se oporem às medidas implantadas, os girondinos reagiram com violência, sequestrando, torturando e assassinando pessoas alinhadas aos jacobinos. Começa ali os revolucionários, os contra-revolucionários. Diante da ofensiva girondina, os jacobinos entenderam que para defender a revolução seria necessário eliminar todos os opositores. Epa, na França, estima-se que a reação jacobina tenha gerado um saldo de 40 mil execuções. Olhou torto, cuspiu fora do pinico, vamos dizer assim, você era considerado traidor. Se tivesse desavença política, é considerado traidor e é morto também. Dentre os executados havia monarquistas, girondinos, rico-burgueses e demais opositores, além de jacobinos também. É aquele negócio que eu já tinha comentado antes. Tinha o camarada, acho que é o Marat, que também era um jacobino e foi morto com isso. Mas, enfim, a gente viu que da convenção entrou o reinado do terror com os jacobinos no poder, mas nem tudo se mantém da mesma forma. Então, aqui a gente vai ver que o diretório vai estar surgindo. Que diacho é o diretório? Ele começa em 1794 e 1799. O que a gente pode entender é os girondinos assumindo o poder. Então, repara só, você tem o início da Revolução, o rei perde o seu mandato, vamos dizer assim, a sua monarquia, a sua casa, a sua dinastia, sobe entre aqueles três grupos, os jacobinos, eles sobem no poder, eles botam terror na casa mesmo, porque os girondinos queriam também mudar aquela situação que estavam vivendo, aumenta a opressão, e no final os girondinos acabam tirando os jacobinos do poder, né? Então a gente está vendo aqui também a ideia de partidos, de um certo modo, políticos agindo. Em 1794, as perseguições e execuções em massa levaram Robespierre e seu grupo a perderem apoio. É lógico, se você está lutando para as pessoas, depois começa a caçar essas pessoas, o que vai acontecer? Perde apoio. Perdeu o apoio da população, não fica um de pé. Tem ditaduras assim, sabe? Inclusive dos jacobinos. Sem respaldo militar, os girondinos emergiram como uma nova força política, resultando na prisão e guilhotina de Robespierre em 28 de julho de 1794. Então, Robespierre, o nosso amigo aqui, que estava lá mandando matar todo mundo geral, foi morto do mesmo jeito, na guilhotina. O diretório, composto por 5 membros eleitos a cada 5 anos, repara que aqui a gente vê os girondinos tentando subir no poder, mas alternando do poder com a turma do mesmo grupo, certo? Seria chamada teoria da elite, né? Isso é filosofia política, que eu estou falando agora. Mas, enfim, assumiu o poder executivo. A gente vê que o diretório, que era formado por girondinos, composto por 5 pessoas ali, a cada 5 anos feito eleições, eram outros indicados, e eles ficavam ali no poder. Apesar que a cada 5 anos não deu nem tempo para isso, porque vai ter outro golpe agora. Durante esse período destacaram-se a revogação de medidas inclusivas promovidas pelos jacobinos. Lembra? Educação para todos, olhar para os miseráveis que estavam precisando de ajuda. A gente vê que os girondinos ali vão tirar tudo isso aí. Como a reintrodução do voto censitário baseado em renda em 1795, que a gente viu na outra videoaula, a extinção de comitês de salvação e de segurança, a repressão aos movimentos populares de oposição, notavelmente a conspiração dos iguais e a revolta de Vendée, que a gente vai ver tudo daqui a pouco que seria isso aí. Em 1795, Napoleão Bonaparte, figura extremamente importante até para a história do Brasil, surgiu como uma nova liderança
dentro ali dos girondinos, do diretório, ao combater o movimento realista que buscava restaurar a monarquia. Então veja só, Napoleão ele vai ser um personagem interessante. Aí se coloca um imperador, mas ele vem do exército, né? Uma pessoa das classes, vamos dizer assim, baixas, que sobe no poder, que não tinha nenhum privilégio e acaba se tornando um imperador, né? Então Napoleão Bonaparte, ele, em vários aspectos, ele vai ser uma pessoa extremamente importante para a história da democracia e novamente para o Brasil, né? Em 1808, a família real vem para cá, dá um olé em Napoleão Bonaparte e vem para o Brasil, e aí a gente sabe o resto da nossa história. A revolta da Vendéia, uma revolta camponesa contra o serviço militar por sorteio, resultou em guerra prolongada e sangrenta, deixando a região instável por décadas. A conspiração dos iguais, liderada por Graco Babeuf, em 1796, buscava igualdade efetiva por meio da comunidade dos bens e trabalho. Vamos entender um pouquinho melhor isso aí? Revolta da Vendéia ocorreu na primavera de 1793 em oposição à convocação por sorteio do serviço militar. Ok? Então, o pessoal não queria entrar nesse sorteio aí para o serviço militar. Desenvolveu-se na região ocidental da França, incluindo Maine-et-Loire, Loire Inferior, Vendéia e Deux-Sèvres. Meu francês é péssimo. Conhecida como Guerra da Vendéia, foi o conflito mais longo e sangrento do período ali na França. Estima-se que tenha causado cerca de 100 mil mortes. Os sobreviventes mantiveram memórias da brutalidade enfrentada. A revolta ressurgiu esporadicamente nos anos seguintes. Apesar de tratado de paz assinado em 1795 e 1800, a região permaneceu instável e propensa a conflitos por décadas. Isso porque devido à oposição para a convocação por sorteio ali do serviço militar. Então a revolta, né, ele vai meio que estabilizar mais ali o jacobinismo do poder e subindo aí o diretório já no poder. Conspiração dos Iguais foi um movimento de luta por igualdade ocorrida durante a Revolução Francesa e comandado por Glauco Babeuf em 1796. Propunha a criação de comunidades dos bens e trabalho, cujo objetivo era alcançar a igualdade efetiva entre os homens. Querendo ou não, nós temos aqui os ideais iluministas novamente, até na guerra aí da Revolta de Vendéia, que seria a igualdade, fraternidade e liberdade. Então, como a gente viu na Declaração dos Direitos do Homem, você pode se opor dentro da visão ali da declaração contra a opressão. E é o que, por exemplo, aqui em Vendéia fizeram, né? Então, nós temos os ideais iluministas aqui agindo, ok? Então, esses pontos aqui, ele vai bater diretamente ali no diretório e que Napoleão vai surgir como um papel importantíssimo para a história da França e do mundo ocidental. Aqui nós temos, então, a fim de manter-se no poder, os girondinos comandaram um golpe na França. Golpe sobre golpe, pessoal, aqui, igual aqui no Brasil. Em 9 de novembro de 1799, aconteceu o golpe do 18 Brumário, que extinguiu o diretório e investiu de poder o jovem popular oficial Napoleão Bonaparte. Napoleão está aqui no centro, olha só. Vamos depois aumentemos Napoleão Bonaparte, pondo fim ao processo da Revolução Francesa. Então, repara, a Revolução Francesa ocorre por causa que era uma crítica contra os privilégios que o primeiro e segundo estado, o clero e os nobres tinham, e o terceiro estado, o povo, chupava o dedo e pagava um monte de imposto. Havia desigualdade, havia fim de não tinha alguns tinham privilégios sobre os outros. Então vai ocorrer então um pensamento iluminista entrando no meio ali do terceiro estado, o povo, e nisso aí vai gerar a Revolução Francesa, onde você vai ter a convenção, onde eles vão tentar criar uma constituição, Luís XVI vai ser morto, depois aí os jacobinos, eles vão subir no poder, vão começar por, como a gente viu, por vários problemas que estavam ocorrendo, desde tentativa de invasão e outros probleminha a mais, eles vão estar mantendo o reinado do terror, depois sobe o diretório e termina com o golpe do 18 Brumário, no qual o nosso amigo Napoleão vai estar surgindo aqui na história. Ele, um jovem soldado, no qual ele vai se tornar
imperador ali da França. E o engraçado é isso, né? Eles queriam na Revolução Francesa acabar com a monarquia e acaba tendo de quebra um imperador, né? Então a gente vê aqui, aqui a gente fala, voltando novamente, iniciando o consulado, período que teve como características o autoritarismo e a concentração de poder nas mãos do novo governante da França, ou seja, Napoleão. Então, de uma forma absolutista, que eles queriam acabar, voltou para um absolutismo novamente. Então é bizarro isso. Mas, enfim, identificamos nessa aula as fases da Revolução Francesa, convenção, reinado do terror e diretório. A gente viu, pelo menos, qual eram as características de cada um deles, o que teve de bom, o que teve de ruim, e as movimentações política, social e econômica ocorridas durante esse período. Bom, como eu sempre falo, gente, se você não entendeu muita coisa, volta o vídeo, pega o ponto que você não compreendeu, anote no caderno, leve para os seus professores de história aí na sala de aula, e querendo ou não, com as atividades você vai conseguir dominar o conteúdo, e este é a importância para vocês, dominar esse conteúdo. A gente vê na próxima videoaula e Inter.